Olá, seres humanos! Tudo bem com vocês? E com você, Tigalinha? Poxa, eu tô maravilhosamente bem. Eu me sinto cada vez melhor fazendo o Quinta Ensina, viu? Muito obrigado por você que tá sentadinho aí, ou tá em pé aí. Eu não sei o que você tá fazendo, mas muito obrigado por estar assistindo a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre análise combinatória, assunto escolhido pelo Tigalho. E aí, Tigalho, o que você pode nos dizer sobre análise combinatória? Vamos explorar um pouquinho, de forma bem sucinta aí, a análise combinatória, né? Que é um ramo da matemática que estuda as diferentes formas de se embaralhar, se combinar alguma coisa. Tem inúmeras aplicabilidades, inúmeras maneiras de se explorar esse assunto, análise combinatória. Eu já vi uma. Por exemplo, eu já vi isso no exercício de matemática uma vez. O cara tinha uma palavra, por exemplo, a palavra cebola. Ela tem as letras da palavra cebola. E aí o cara pergunta pra mim, cabelo dá pra escrever com as letras da palavra de cebola, certo? Só mudar a ordem com dessas letras. Aí ele perguntou quantas palavras diferentes ou quantas sequências diferentes eu posso organizar essas letras da palavra cebola. Isso entra dentro do contexto de análise combinatória e o nome disso é anagrama. Tá? O que é um anagrama? São as diferentes maneiras que nós temos de embaralhar as letras que compõem determinada palavra. Não necessariamente isso forma uma palavra? Que tem sentido. Não necessariamente? Pode ter sentido ou não. Né? Um embaralhamento desprovido ou não de sentido. Então, por exemplo, o exemplo cebola. Um exemplo bacana, cebola. Tem 6 letras, então eu consigo, a partir do cálculo, verificar de quantas diferentes formas nós temos esses anagramas. A ideia é a seguinte, Fischer. Nós colocaremos um tracinho para cada letra. Se nós temos, então, 6 letras, então eu coloco 6 tracinhos. Em cima de cada tracinho, começando ali do primeiro, a gente pode pôr 6 diferentes letras, né? Uma foi usada, sobram 5, sobram 4, 3, 2 e 1. Aí eu multiplico, existe um princípio chamado princípio fundamental da contagem, que diz que o total de diferentes formas é o produto dessas formas. Então, multiplicando essas diferentes formas de se colocar as letras, nós temos 720 diferentes possibilidades. Isso seria um exemplo de permutação. Um outro exemplo de permutação seria, vamos supor que você tem 4 canetas de 4 diferentes cores. De quantas formas você pode colocar essas canetas em cima da mesa? Pense no mesmo raciocínio. Você tem 4 canetas, 4 tracinhos, uma para cada posição. No primeiro tracinho eu posso colocar 4 canetas, no segundo 3, 2 e 1. O produto desses números, 24 diferentes possibilidades. Inclusive, no Cubo Mágico também, né, Tigalho? O Tigalinho antes aqui fez o cálculo pra gente. Quantas possibilidades diferentes a gente tem de embaralhar um Cubo Mágico? O cubo mágico é um exemplo de permutação. Nós podemos efetuar esse cálculo para obter as diferentes combinações, as diferentes formas, embaralhamentos. São muitas. O número é esse aqui, ó. O Fischer vai ler pra gente. 43 quinquilhões, 252 quadrilhões, 3 trilhões, 234 bilhões, 489 milhões, 856 mil possibilidades. É muita coisa. É muita coisa, ó. Dá pra gente brincar com esse número, por exemplo, ó. Se nós pudéssemos efetuar um computador, se ele pudesse efetuar a cada segundo um diferente embaralhamento do cubo, ele demoraria 1.400 trilhões de anos para varrer todas essas possibilidades. É muita coisa. Meu Deus, hein? Ficou impressionado, né? Impressionado, até travei aqui. O que mais, Tigalinho? Eu gostaria de falar para vocês, meninos, a diferença entre arranjo e combinação. Arranjo e combinação se diferencia no quesito ordem. E eu vou explicar para vocês segundo exemplos. Estamos aí tendo as Olimpíadas. Sim. As Olimpíadas sempre tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Pega os 100 metros rasos. 100 metros rasos, né? Medalha de ouro, prata e bronze. São 8 corredores. De quantas diferentes formas nós poderíamos ter vencedores? Entendi. Entendeu? Então faríamos assim, ó. Entra dentro do contexto de arranjo, porque dos 8 competidores eu só escolherei 3. Uma vez que só haverá prêmio para esses 3. Então eu vou usar a regra do tracinho. Vou colocar 3 tracinhos. 1, 2, 3... E vou analisar quantos corredores podem pegar primeiro lugar. 8. São 8 corredores. Considerando que eles não têm a diferença técnica, né? Iguais possibilidades. Entendi. Quantos corredores podem pegar segundo lugar? 7. Porque um já ganhou o primeiro. Isso. E quantos corredores podem pegar o terceiro lugar? 6, porque já teve o primeiro e o segundo. Perfeito. Aí você tem que fazer uma análise bem simples. Você vai multiplicar esses números e verificar. A ordem, ela importa. Vamos supor que eu peguei em primeiro e o Fischer pegou em segundo. É diferente ele pegar em primeiro e eu pegar em segundo. Com certeza. Então, quando a ordem dentro do grupo formado ela importa, nós estamos dentro do contexto de arranjo. Agora, dentro do contexto de combinação, aí é quando a ordem no grupo formado
não importa. Vamos dar um exemplo. Nós estamos querendo escolher 2 pessoas para compor o cargo de comissão de formatura. Opa, numa sala de aula. Uma sala de aula, por exemplo, tem 30 alunos, vamos escolher 2. De forma aleatória. E esses 2 não ocuparão cargos dentro desse grupo. É simplesmente 2 pessoas para representar. Eu vou colocar então, seguindo a ordem dos tracinhos, 2 tracinhos. E coloco aqui, quantos alunos nós temos? 30. Para a segunda escolha, 29. Agora, a ordem nesse grupo não importa. Se eu e você fazemos parte desse grupo, você e eu também estamos lá. É a mesma coisa. Não interessa, é verdade. Então a gente vai usar um princípio chamado princípio do desprezo da ordem. Se são 2 pessoas no grupo, você vai dividir por 2 fatorial. Ou seja, você está desprezando a permutação dos elementos dentro do grupo. Porque eu tenho 2 vagas. Sim, 2 vagas. Se fosse, por exemplo, um grupo de 3 pessoas, dividiria por 3 fatorial. Que legal, Tigalho. Muito bacana. Muito bom isso, hein? Tigalinho, eu jogo muito na Mega Sena. Jogou na Mega Sena já? Já ganhou? Mega Sena é um exemplo perfeito de aplicabilidade. Sério? Sim. Por exemplo, imagina que eu consegui pagar R$1 por jogo. E o prêmio é de 40 milhões de reais. Se eu jogasse todas as possibilidades possíveis pagando R$1, eu ganharia dinheiro, não ganharia? Você ganharia, com certeza. Eu não sei se ganharia dinheiro, mas ganharia na Mega Sena. Boa pergunta. Então vamos fazer assim, vamos pegar cálculo da Mega Sena. A Mega Sena tem 60 números e nós podemos escolher 6. Eu vou colocar 6 tracinhos e vou começar. O primeiro número a ser escolhido, eu tenho 60 possibilidades. O segundo número, 59. E assim, 58, 57, 56, 55. Só que note que dentro do grupo formado, não importa a ordem dos números. Não importa a ordem com que eu escolhi. Eu posso ter escolhido 1, 7, 10 ou 10, 1 e 7, que é a mesma coisa. Você vai ganhar e a outra pessoa também vai ganhar. Isso. Então você despreza a ordem. Qual que é o lance para desprezar a ordem? Você vai dividir pelo fatorial da quantidade de elementos. Que são 6. Divide por 6 fatorial e você tem, então, este número aqui, ó. Vou ler para você. 50.063.860 diferentes combinações. Ou seja, se eu ganhasse sozinho, se você eu perderia ganhasse 10 milhões de reais. Isso. Não é uma boa, né, Fischer? Não, vou continuar E outra, trabalhando cara, se mesmo. você tem 40 milhões, para que você vai jogar na Mega Sena? Explica para mim. É muita burrice. Bom, meus amigos, e aí? Eu amei, Tigalinho, amei. E vocês gostaram? Você tá esperando eles responderem? Sim. Isso, muito bem. Tigalinho, muito obrigado aí pela sua explicação, que foi incrível. Agradecemos a você que está nos assistindo aí. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se esse vídeo está no YouTube, já se inscreve, é só olhar para baixo aí, clicar aí embaixo, tá vendo? Cadê? Não, fica tranquilo. E se esse vídeo tiver em qualquer outro lugar, não sei onde você está assistindo esse vídeo, vai no youtube.com/Quinto na Estrada e se inscreve, porque nós precisamos muito do seu apoio também para continuar fazendo vídeo toda semana para você. Certo? Valeu, seus lindos. Obrigado, hein? Muito obrigado, seres humanos. Até mais. Tchau!